Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós ainda estamos nos limites da educação. E hoje nós vamos falar de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire. Nós vamos falar da pedagogia de Paulo Freire numa explanação, citando seus livros, mais ou menos muito superficialmente, exemplificando seus conteúdos. Vamos mostrar mais ou menos aonde que ela é adotada, mundo afora e também no Brasil. Vamos falar também por que ela é estigmatizada, porque alguns autores, alguns pedagogos, alguns educadores, alguns sociólogos, veem nela uma ideologia central. E, claro que existem pensadores que convergem para o seu trabalho, ainda que não necessariamente se baseando nele ou fazendo interlocução com ele, mas tem alguns que divergem ostensivamente da prática das suas teorias e fazem críticas pontuais. Então, olha bem, a obra de Paulo Freire, sem querer usar de retórica, né? Ela é um marco no pensamento educacional mundial. Paulo Freire, ele não se atém aos limites da geografia do Brasil, ou do pensamento da sociedade brasileira, ou das evoluções pedagógicas aqui constantes. A obra de Paulo Freire ela é bastante geral, porque quando ele fala de alguma coisa que seriam regionalismos, ele não se atreve a dizer que seriam as regiões aqui do Brasil, ou do Nordeste, ou até do Sul, ou do Centro-Oeste, ou do Sudeste, que seriam aquelas que seriam enaltecidas no aprendizado do educando. Ele elege a materialidade da convivência e da existência das vários tipos de população. Se serve para aqui, serve para o resto do mundo também. Quando você faz uma educação genérica em que você tenha um currículo e esse currículo seja de algo que deve manter uma certa cânones e uma certa linha pedagógica, você se esquece, por exemplo, que existem culturas que são completamente diversas umas das outras e que alguns cânones nessas culturas não têm significado ou estariam distantes daquela realidade, ainda que aquelas pessoas pudessem aprender, mas aquilo ali não é necessariamente fundamentação de sua cultura. Embora seja uma cultura às vezes interessante, necessária e inteligente, mas não é a raiz daquilo ali. Bom, eu espero ter me feito entender. Então, a sua filosofia se baseia no diálogo, na conscientização e na transformação da sociedade, da realidade. O livro Educação como Prática da Liberdade, de 1967, é a sua obra seminal. Ele estabelece bases de sua pedagogia, contrapõe a educação bancária, né? Por que ele chamou de educação bancária? É como se você estivesse criando ali uma riqueza em depósitos de conhecimento no aluno que recebe isso de forma passiva. Ele não reage a isso, ele aceita isso aí, ele é colocado na posição de aceitar, dada a autoridade do sistema na pessoa de seu professor. O professor não está mediando necessariamente conhecimento. O professor está colocando na cabeça dele pensamentos prontos que ele deve aceitar, raciocinar com aqueles, à guisa de que aquilo ali é um conhecimento, uma sabedoria. Não resta dúvida que esse conhecimento ele existe, mas ele pode ser discutido, ele pode ser entendido, ele pode ser dialogado. Mas o formato da educação bancária não é esse, é uma escola que tem uma certa autoridade. Não vou chamar de autoritarismo, mas vou chamar de autoridade dos cânones, né? E ele não gosta, ele contrapõe essa educação bancária uma educação problematizadora, dialógica e libertadora. O que seria isso? Quando ele traz um tema, esse tema ele é instado a colocado alguns temas como algumas coisas dentro desse tema como principais e jogado para a turma discutir.
Isso gera um diálogo e liberta o indivíduo para ter um pensamento construído a partir dele mesmo e daquele conhecimento que o professor está mediando. As conclusões de todos não são exatamente iguais, e talvez por causa disso fuja a autoridade dos chamados cânones. Até porque as pessoas, por serem diferentes, por virem de lugares diferentes, ou por serem individualmente diferentes, elas vão receber a educação de maneira diferente. Isso não quer dizer que isso não as liberte, nem que as deixe mais cultas, ou com possibilidade do conhecimento, do saber. Ele defende uma educação que deve levar à conscientização, ou seja, à compreensão crítica da realidade social e política, com o pensamento do indivíduo prevalecendo em relação à realidade que ele vive. E isso por si só é um ser estar político, que talvez dentro da educação com certa autoridade você retire a ideia de sociedade, discussão de sociedade, e portanto retire a postura política das pessoas, porque política não é você ter uma ideologia e montar um partido e ir lá e discursar. Política é convivência na sociedade. Se você aceita as coisas todas em uníssono, todo mundo pensando igual, porque aquilo ali veio de uma autoridade, todo mundo já chegou a um consenso obrigatório. Então não se faz política, não se discute, não tem diálogo. Segundo livro aqui seria Pedagogia do Oprimido, que foi feito em 1968. E essa palavra oprimido aqui, ela é bastante relevante no sentido de que as pessoas veem nele uma educação ideológica. Eu só vou fazer um adendo aqui. Quem faz uma educação com uma certa autoridade de cânones, que passa verdades indiscutíveis, também tem uma ideologia, passa uma estrutura de poder. Então, quando ele faz a pedagogia do oprimido, ele está discutindo esse poder. Então, se ele tem uma ideologia para discutir esse poder, ele discute a ideologia daquele que tem o poder. Então, aí seriam duas ideologias. Eu não acredito que ele tenha uma ideologia fulcral, que ele parta da ideologia para poder discutir o poder. Quando ele fala da pedagogia do oprimido, ele dá recursos para as pessoas pensarem, inclusive até concordarem com as estruturas de poder. Ele não faz com que o indivíduo, porque seria a forma de exercer um outro poder para discutir o poder vigente. E eu não acho que ele tenha essa ideia central. Ele coloca o indivíduo na capacidade, por exemplo, ele educa burgueses e pessoas a pedagogia dele é trabalhada em países nórdicos, né? Noruega, se não me engano, o Dinamarca, ou as duas, trabalham as ideias dele. E lá não são necessariamente sociedades de pobres, de oprimidos, né? E, no entanto, elas discutem a sua pedagogia e não se sentem vilipendiadas nas suas ideias. Então, voltando aqui, a pedagogia do oprimido é considerada sua obra mais influente. Freire aprofunda a análise da relação entre opressores e oprimidos. Esses opressores e oprimidos aí têm muito a ver com estruturas de poder contra outras pessoas que não necessariamente as beneficiam. Ele argumenta que a libertação dos oprimidos passa pela sua própria conscientização e organização para transformar as estruturas de opressão, para transformar a sociedade, para transformar o modus operandi e o modo de pensamento. E isso por si só é um posicionamento político. Quem tem a ideologia dominante, quem é a autoridade que se quer respeitado ou se quer fazer valer os seus valores, obviamente que sente isso como uma ideologia contrária e obviamente que vê nisso uma ideologia. Mas ele se esquece que ele também tem ideologia, que quando ele coloca a maneira dele de pensar e aquele pensamento estruturado com uma certa ordem e com uma certa autoridade, a ideologia que existe ali é manter aqueles povos sobre aquele pensamento, não reagindo àquilo, obedecendo àquilo. Isso é uma ideologia de comando,
que vai manter privilégios da sociedade, vai manter autoridade de certos grupos, que vai dizer que certos grupos podem comandar e outros têm que ser comandados. Isso é uma ideologia. O diálogo central nesse processo, permitindo que o oprimido diga a sua palavra e se torne sujeito da sua história. Esse é o diálogo central. Nesse processo, permite que o oprimido diga a sua palavra e se torne sujeito de sua história. Então, mais uma vez, o autoritário, o que impõe a ordem, o que acha que tem a verdade, o que acha que a sociedade deve ser daquela forma, ele se sente desafiado por alguém que diz de volta, num diálogo com ele, a sua própria palavra e se torne sujeito de sua história. E, portanto, tem uma ação política. A obra propõe uma pedagogia que auxilia os oprimidos a desvelarem a realidade opressora e se engajem na luta por sua libertação. Portanto, ele é visto como ideólogo, nesse caso de esquerda. O outro livro de 1992 é o Pedagogia da Esperança. Nessa obra, Freire revisita e reafirma os conceitos da pedagogia do oprimido à luz de suas experiências posteriores e dos desafios do mundo contemporâneo. Lembrar que a contemporaneidade do nosso amigo Paulo Freire é algo de minimamente 20 e poucos anos para trás, né? Ele não entrou nessa fase, ele não pegou essa fase dos saberes vindo de outros lugares, exceto cinemas, museus, obras de arte, concílios, confabulações, reuniões com próceres de vários pensamentos. Claro que tudo isso que gerou cultura, ele estava próximo e sabia. Mas ele não pegou a fase digital, a época do conhecimento rápido, né, que nós vivemos hoje em dia. Nem mesmo o seu início ele pegou. Mas alguns autores adaptam os seus pensamentos no conhecimento de hoje. Porque se ele estivesse hoje, ele estaria fazendo uso também como todos nós fazemos, independente da nossa faixa etária e da nossa instrução. Então, ele revisita e reafirma os conceitos da pedagogia do oprimido à luz de suas experiências posteriores dos desafios do mundo contemporâneo, ou seja, ele colocou em prática a pedagogia dele, sentiu-se desafiado pelo mundo contemporâneo que estava evoluindo e ele fez esse livro baseado na pedagogia do oprimido, mas como uma pedagogia da esperança já em 92, quer dizer, algum tempo depois que ele já tinha colocado as experiências dele, o seu pensamento e as experiências que ele colheu ao trabalhá-lo. Ele enfatiza a importância da esperança como maior transformação social, mas uma esperança crítica e engajada, não passiva, nem desarticulada, nem fantasiosa, obviamente. Uma esperança de fatos expressivos, de algo que vai acontecer. Em 1996, ele escreve A Pedagogia da Autonomia, em sua última obra publicada em vida, né? Olha só, ele não ultrapassou muito esse tempo. Freire discute os saberes necessários à prática educativa progressista. Ele aborda temas como ética, o respeito à autonomia do educando, a importância da pesquisa, a humildade, a alegria, a esperança no processo de ensino-aprendizagem. Freire defende que ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, incorporação da ruptura, da alegria e da esperança. A adoção no mundo e no Brasil. A filosofia de Paulo Freire influenciou profundamente movimentos de educação escolar e de alfabetização de adultos em diversos países da América Latina, África e Ásia, que são historicamente os países de populações oprimidas, colonizadas, à deriva de outros povos. A deriva não. Circunscrita às culturas de outros povos. Seus métodos de alfabetização, que partem do universo vocabulário e das experiências dos educandos, foi implementado com sucesso em vários contextos. Olha bem, quando alguém sai do seu território central rico, cheio de cultura, cheio de dinheiro, e vai colonizar um outro local, são fatos de séculos atrás, ele leva a sua cultura,
que se sobrepõe à cultura daquele que é chamado de selvagem, que é o homem da terra, que é o homem autóctone, que tem uma cultura que não é respeitada, né? Então, o método de Paulo Freire, quando entra na América Latina, na África e na Ásia, e portanto entra em colônias de países centrais, ele realça a experiência do educando na sua cultura, né? E isso valoriza o ser humano e faz ele pensar de acordo com as suas capacidades, com as suas vivências. No Brasil, o pensamento de Freire é amplamente adotado em projetos de educação popular, em algumas escolas públicas e em programas de alfabetização de jovens e adultos, que é o famoso EJA. Suas ideias também permeiam a formação de professores em diversas universidades e influenciam as discussões sobre currículo e práticas pedagógicas. Experiências como o Círculo de Cultura, grupos de diálogo para aprendizagem, são inspiradas nessa metodologia. Portanto, você vê que em determinadas escolas que não são públicas, tem mais dificuldade de você trabalhar esses temas, os temas centrais da pedagogia freiriana. Mas isso não acontece em vários países da Europa, que seriam instâncias com mais cultura, vamos dizer, ou pelo menos cultura similar às que nós temos aqui, que não o adotam, talvez por causa dessa questão de achar que existe ali uma demanda ideológica. Enquanto que lá, nos países estrangeiros, as mesmas castas, vou chamar assim, sociais correspondentes aqui, as daqui que não aceitam lá, porque não veem essa ideologia necessariamente estampada. Elas veem a criação de homens críticos. E a cultura que eles levam em consideração deles lá é a cultura deles. Então eles não têm problema de discutir essa cultura e de fazer indivíduos críticos. Inclusive a boa educação, a educação dada àqueles que serão formados para serem chefes, para serem engenheiros matemáticos, engenheiros médicos e aquelas profissões que estariam no comando de centros, tanto de universidades quanto no mundo do dia a dia, que essas pessoas que teriam capacidade de ser ideólogos do sistema, elas precisam de ter uma educação refinada e crítica. Então, talvez o que espante ao pessoal daqui é que a casta que eles pertencem seria desafiada por essa ideologia, pretensa ideologia, principalmente se ela partir do popular e chegar até aquelas pessoas. Eles estariam ali fazendo uma autocrítica do próprio sistema vigente. E lá na Europa, eles não têm problema de fazer essa autocrítica do sistema vigente, porque o sistema vigente é o que eles próprios implementaram. Talvez por isso, mas isso é um chute meu, eu posso estar falando bobagem. Bom, a crítica que tem a estigmatização, vamos dizer assim, acusações de ideologia. A obra de Paulo Freire é frequentemente estigmatizada, né? E ela é acusada de promover uma, entre aspas, ideologia por alguns setores da sociedade, principalmente aqueles mais conservadores. As principais razões incluem o seguinte: a crítica à neutralidade da educação. Quando ele fala que a educação quando eles criticam ele por ele não ter a tal neutralidade da educação, eles se esquecem que quando eles impõem o estilo deles também não há neutralidade. É a percepção deles que deve ser comunicada ao aluno, o chamado aprendiz, aquele que tem que absorver aquela forma de agir. E o Freire discute exatamente essa absorção, né? Baseado na cultura do indivíduo, baseado na capacidade dele de pensar. Ele está sendo instado a criticar ideias prontas, para ver se aquilo cabe dentro do pensamento dele, aquilo cabe dentro da sociedade dele. E claro, uma sociedade que é composta por conservadores, comandada por conservadores com ideias pré-estabelecidas e com seus chamados cânones, né? Eu aqui não estou descaracterizando a palavra cânone, não. Eu sei que existem cânones na educação. Mas existem cânones que são preferenciais também, que jamais seriam discutidos. E que ninguém gosta que seja discutido. Então, quando eles falam de neutralidade, eles não são neutros. E o Freire também não é. Ao contrário, ele coloca a pessoa para discutir, inclusive o próprio ponto de vista dele. Então, e isso leva
a transformação da sociedade. Essa visão confronta a ideia de uma educação puramente técnica, que eu chamo de instrução, né? É quando o camarada te ensina como que você pensa, como que você reage, como que você vai para dentro do mercado, o que que você tem que fazer, o que que é quais são os seus limites e o necessário de você chegar ao seu máximo, né? E te dá uma instrução técnica para você servir ao mercado. Agora, quem confabula, quem pensa, quem governa, quem comanda esse mercado, esse aí tem uma educação meramente, espetacularmente crítica, compreende todas as realidades ao seu lado, mas acha que você, o educando, não precisa de sabê-lo, porque você tem que simplesmente saber isso assim, assim, para agir assim, assim, assado. E é isso que é chamado de ideologia quando o Freire se contrapõe. Ora, ele se contrapõe com a sua ideologia, vamos admitir então, a ideologia do outro que é a dominante, ou que pretende ser a dominante, que não quer ser desafiada. Então eu não acho que seja ideologia, eu acho que são realidades. Existe uma realidade de comando e alguém que está sendo preparado para desafiar essas ideias. A gente poderia chamar isso de ideologia parte a parte. ênfase na conscientização e na emancipação. Sua pedagogia busca despertar a consciência crítica dos educandos em relação às desigualdades, injustiças sociais, incentivando-os a engajarem na transformação da realidade. Isso é interpretado por alguns como doutrinação ideológica de esquerda. Olha bem, quando você passa que a realidade tem um limite, que você está instruído para agir assim no mercado, isso também é uma doutrinação ideológica de direita. Então, o que os conservadores estão brigando aqui é exatamente com a ideologia do outro que desafia a ideologia dele. Porque ele quer manter o poder, ele quer manter os conceitos, ele quer manter as condicionantes da sociedade, ele quer extirpar o posicionamento político, e como político, não político partidário, mas político no sentido das pessoas quererem dizer o que pensam e que se chegue a um consenso para que seja realizado algo no seio da sociedade. Bom, crítica ao sistema opressor é uma característica dele. A análise freiriana em relação entre os opressores e oprimidos é vista por algum como uma incitação à luta de classes e à polarização social. Olha, essa luta de classes hoje em dia está muito esvaziada na maneira de pensar, né? Mas é claro que existe ainda. Mas essa luta de classes, ela sempre houve, né? Ela sempre existiu, o dominante e o dominado. E quando você coloca pessoas para pensar, obviamente você realmente coloca a luta de classe e a polarização social. Mas isso não quer dizer que você vai chegar a revoluções. A verdadeira revolução dele aqui é do homem. É quando o homem diz pacificamente, isso eu quero, isso eu não quero. Aí você vai ter que chegar a um consenso com ele. Linguagens e conceitos. Alguns críticos consideram a linguagem de Freire complexa e seus conceitos como conscientização e praxis como ferramentas ideológicas. É importante ressaltar que muitos educadores e pesquisadores defendem que o pensamento de Freire é uma filosofia de educação humanista e libertadora, que busca o desenvolvimento da autonomia e da capacidade crítica dos indivíduos, essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, aqueles que estão lá fora, adotando isso aqui, e que não tem problema de discutirem seus pontos de vista, porque a sociedade deles é mais coesa, e ali eles de certa forma, estão conservando aquilo que eles sempre foram, eles não ficam, eles não estigmatizam esses pontos de vista. Porque lá não existe necessariamente uma sociedade opressora. Então, lá não é visto como ideologia. Por quê? Porque lá eles querem exatamente que as pessoas em todas as instâncias, em todos os níveis, discutam aquilo que quer. Bom, pensadores com convergência, mas também divergência. O Piaget, ele compartilha com Freire a visão de um aprendizado ativo e construtivo, em que o educando é o sujeito do processo. O Vygotsky, na sua teoria sociocultural da aprendizagem, que enfatiza o papel de interação social e da linguagem do desenvolvimento cognitivo, ele dialoga com a importância do diálogo na pedagogia freiriana. Então, tanto Piaget quanto Vygotsky não tem por que discordar dele. John Dewey, ele defende uma educação experiencial e engajada com a vida social, que por acaso é similar à preocupação de Freire com a relevância social do aprendizado.
O Anísio Teixeira, que era um educador brasileiro que também defendia uma escola pública de qualidade e laica e voltada para a formação de cidadãos críticos e participativos, foi com quem Freire teve aproximações em seu pensamento mais forte. O Erich Fromm compartilha com Freire a preocupação com a alienação. O tema central de Erich Fromm era a alienação vigente na sociedade, que é quando o indivíduo está trabalhando, não sabe de nada do que está fazendo, acha que ele chegou naquele limite ali que tem tudo que precisam dele, não questiona coisa nenhuma, e lá na frente ele se vê frustrado e muitas vezes despreparado para tomar impulso para fazer outras coisas. Ele está fazendo aquilo que mandam ele fazer. E tem hora que não tem ninguém nem perto dele para mandar, porque ele já foi excluído do sistema. Ele não foi mais necessário. Então, ele compartilha com Freire a preocupação com a alienação e a busca pela liberdade e pela humanização do indivíduo. Pensadores com divergências ostensivas, ou seja, aqueles que viram o trabalho dele e fizeram críticas pontuais. Os representantes da pedagogia tradicional, eles defendem um modelo de ensino transmissivo, verticalizado, ou seja, existe uma autoridade, centrado no professor que representa essa autoridade, em contraposição à pedagogia dialógica e problematizadora de Paulo Freire. Os pensadores alinhados a filosofias educacionais tecnicistas ou behavioristas que priorizam a eficiência, o controle e a transmissão de conteúdos específicos e outros não porque não se consideram necessário. Então você não discute aquilo que você está recebendo, com menor ênfase na reflexão crítica e na autonomia do educando. O educando não tem autonomia, ele tem que aceitar todas as ordens do sistema que dizem para ele o que é melhor para ele, que na realidade é melhor para o sistema. Alguns críticos contemporâneos acusam Freire de doutrinação e de promover uma visão ideológica específica, defendendo abordagens educacionais consideradas mais neutras ou focadas em habilidades específicas para o mercado de trabalho. Então, esses que acusam Freire de doutrinação, eles defendem abordagens educacionais consideradas neutras. Eles esquecem que ali está a ideia deles, o comando deles, não é neutra porcaria nenhuma. E que esse comando é focado em habilidades que o indivíduo deve ter para o mercado de trabalho. Quer dizer, eu digo o que você precisa e você responde. Caso contrário, você não faz parte do sistema. Se você discute o que eu estou falando, você desafia minha autoridade. Então, se a filosofia é que um tem autoridade e o outro tem que obedecer, esse cara é conservador, reacionário, e se ele é conservador e reacionário e quer que a sociedade haja de uma determinada coisa, de uma maneira que privilegie certos status quo, ele tem uma ideologia de direita. Quando o outro vem e discute essa autoridade, que é chamada de ideologia de esquerda, está degladiando com a ideologia dele. Então, ambos têm ideologia. Pela segunda vez estou falando isso. Em suma, a obra pedagógica de Paulo Freire é rica e complexa, com grande impacto na educação mundial. Sua ênfase no diálogo, na conscientização, na libertação dos oprimidos continua relevante para a reflexão sobre o papel da educação na transformação social, apesar das críticas e estigmatizações que seu pensamento frequentemente enfrenta, que nós falamos aqui muito en passant. A obra pedagógica de Freire, fundamentos, aplicações e polêmicas. Olha, de 1921 até 1997 é o tempo de existência do Freire. Ele nasceu em 21, morreu em 97. É um dos pedagogos mais influentes do mundo. Ele é combatido e relativamente desconhecido no Brasil, mas no mundo não. Por causa da sua pedagogia crítica, o método de alfabetização de adultos, a sua obra combina educação, política, transformação social, gerando tanto admiração quanto controvérsias. Os principais livros nós já falamos, Pedagogia do Oprimido, a tese central é a educação tradicional é uma ferramenta de dominação, chamada educação bancária, enquanto a verdadeira educação deve ser libertadora. Conceitos chaves: educação bancária, o professor deposita conhecimento do aluno sem diálogo. Conscientização é o processo de entender e transformar a realidade opressora, não aceitando o conhecimento na forma de depósito. Dialogicidade, aprendizagem com troca entre educador e educando, onde o educador é um medianeiro do conhecimento. Exemplo prático: em vez de apenas ensinar palavras soltas, sem contexto e sem sentido, Freire alfabetizava os alunos discutindo os temas da sua realidade próxima. Por exemplo,
tijolo para trabalhadores de construção, alguns modelos de ferramenta de outras profissões em que o indivíduo estivesse acostumado. Você ensinava, por exemplo, soletrar aquelas palavras ali de coisas que ele trabalha. Ele aproximava, ficava mais fácil para o indivíduo entender. Educação como prática de liberdade. Defende a educação que deve ajudar o indivíduo a ler o mundo antes de ler as palavras. Critica a separação entre escola e vida cotidiana. A escola está dentro da vida, ela repercute a vida. É a ideia de Freire. E na pedagogia da autonomia aborda a formação docente, enfatizando o respeito ao saber do aluno. O aluno não chega lá com uma tábula rasa. Ele tem uma cultura, ainda que não muito aprofundada, mas ele vem de uma cultura que está nele. Respeito ao saber do aluno, ele tem algum conhecimento. Ética e justiça social na educação. Onde que ele é aplicado? Olha, no mundo, a América Latina baseia-se em programas de alfabetização, por exemplo, Cuba e Nicarágua. Na África, inspirou um movimento de educação popular pós-colonial, vários países. Na Europa, nos Estados Unidos, adotado em universidades como Harvard e UCLA, como referência pedagógica crítica, da pedagogia crítica, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos, ela é adotada em universidade de ponta. No Brasil, o EJA, Educação de Jovem e Adulto, seu método foi usado pelo antigo Mobral, nos anos de 1970, e hoje em programas como Brasil Alfabetizado. Olha só, a época que surgiu o Mobral, em 1970, nós tínhamos aqui governos militares, que não eram governos necessariamente abertos, mas o Mobral, que era a educação das pessoas que tinham perdido o pico da história, tinham perdido o trem da história, estavam ainda para ser educados e tal, existia o Mobral, dos anos 1970, e a pedagogia dele era usada. Movimentos sociais, o MST usa, sindicatos e ONGs usam essa abordagem. Diretrizes curriculares. A Base Nacional de Comum Curricular, chamada BNCC, tem influência freiriana quando fala de competências, habilidades e quando fala de empatia e cooperação. Por que Freire é estigmatizado? Ora, alguns setores conservadores e liberais veem na sua pedagogia como ideológica porque associam a pedagogia dele ao marxismo. Freire critica o capitalismo e defende uma educação para a revolução social. Essa revolução social não é uma revolução armada. Ele não fala em ditadura de nenhuma espécie proletária, nada disso. Se o marxismo tem algumas vertentes, alguns pensamentos que possam ser vistos no Freire, é porque o marxismo fala da libertação do proletário. Freire não se baseia nisso, ele não tem calcado central, embora obviamente que ele leu Marx, mas ele não é necessariamente o seguidor, e se o for, não o traduz dentro da sua pedagogia, porque ele é realmente autodidata, ele criou a pedagogia dele. Eles falam também contra ele a politização da escola. Seus críticos argumentam que a educação deveria ser neutra. Mais uma vez, rejeição ao método tradicional. Conservadores defendem que seu modelo enfraquece a autoridade do professor. Claro, porque eles querem o professor como uma autoridade representativa da autoridade maior que a autoridade sobre a sociedade. O professor, ele ganha autoridade à medida que ele consegue influir no pensamento. Influir é até uma palavra ruim, mas ele consegue mediar um conhecimento de maneira competente, deixar os alunos à vontade para chegar a alguma conclusão. Ele é muito mais respeitado, ele ganha autoridade na capacidade de prover o conhecimento ou de mediá-lo. Não é uma autoridade estanque em que todo mundo fica em posição de sentido. Esse é autoritarismo, isso aí vem de autoridade pré-estabelecida. A autoridade que o sujeito ganha é quando ele consegue ser líder num lugar por demonstrar competência no trabalho que faz, que no caso é mediar o conhecimento. Essa é a autoridade que o professor ganha. Essa ele não perde. Portanto, a que ele pode perder, que eles temem, é a autoridade que os representa. Exemplo de polêmica. Em 2019, o governo anterior ao governo do Lula, que eu não gosto de falar o nome desse cara, propôs retirar Freire do PNDL, Programa Nacional do Livro Didático, acusando de doutrinação. Nós já sabemos tudo isso, né? Bom, pensadores então com ideias comuns. João Dewey, Educação como Prática Democrática. O Antônio Gramsci, Papel da Escola na Luta de Classes. Henri Giraud, Pedagogia Crítica e Resistência. Bell Hooks,
educação como prática da liberdade, e os que discordam, o Mortimer Adler, de Paideia Proposal, não sei se está escrito errado aqui, defende um currículo clássico fixo, opondo-se ao relativismo de Freire. E.G. Hirsch, Cultural Literacy, argumenta que Freire negligencia conhecimentos básicos em prol da politização. Esses conhecimentos básicos seriam aqueles cânones que alguém defende que é conhecimento básico e os outros aceitam. Roger Scruton, que é um filósofo conservador, acusa Freire de substituir ensino por militância. É porque ele quis ver assim, né? Conclusão: Paulo Freire revolucionou a educação ao ligar aprendizagem à transformação social. Sua pedagogia é adotada globalmente, mas também enfrenta resistência por seu viés político. Seu legado permanece vivo em programas de alfabetização popular, em movimentos de educação libertadora, em discussões sobre justiça social na escola. As fontes que nós achamos aqui: Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, 1968, Henri Giraud, Teachers as Intellectuals, em 1988, A.D. Hirsch, The School We Need, quer dizer, a escola que você precisa e tal. E nós poderíamos fazer análises mais detalhadas. As críticas atuais argumentam que Freire, as atuais, né? Não são as históricas, é isso que vem de muito tempo, mas as atuais. Esse A.D. Hirsch, ele escreveu-se Why Knowledge Matters, de 2016. Ele argumenta que Freire subestima a importância do conhecimento enciclopédico em favor da conscientização política, que poderia levar a lacunas na formação básica. Olha, é possível que... Eu não gosto dessa palavra conhecimento enciclopédico, não. Eu digo assim, vamos falar de cânones, vamos falar de conhecimentos, assim, por exemplo, alguma coisa dentro da ciência que não deveria ser legada a segundo plano. Tudo bem, então poderia se fazer essa crítica. Eu não sou pedagogo para fazer essa crítica, eu estou fazendo um concordar, um discordar aqui dentro do que eu trabalhei e que eu conheço dos meus amigos e das pedagogias das escolas que eu trabalhei. Eu diria que talvez, eu sinceramente acho que algumas coisas são vitais, como conhecimento. Na ciência, por exemplo, que você começa a entender o mundo. Mas eu não sei se o Freire subestima esse conhecimento enciclopédico, até porque uma boa parte desse conhecimento ele é esquecido. Mas se o indivíduo passar por ele, fica alguma coisa a ser reavivada na memória lá na frente. Tá? Algumas dificuldades de avaliação, né? Como o seu método valoriza processos subjetivos. Por exemplo, como é que você vai avaliar o aluno em termos de diálogo e contexto local? Torna-se complexo medir resultados de aprendizagem de forma padronizada, exemplo, testes como o PISA. O problema é a forma como nós estamos sempre avaliando um aluno. Eu acho que tem coisas que você não tem que avaliar, você vai avaliar o certo conhecimento dele. Se ele está trabalhando subjetivamente, se ele está trabalhando dentro de contexto local, bem ou mal, dentro do diálogo, bem ou mal, isso aí é um legado que ele leva para a vida dele. Eu não tenho necessariamente que avaliar isso. Estudo de caso. Relatórios da OCDE de 2018 sobre educação na América Latina apontam que países com forte influência de Paulo Freire, exemplo Nicarágua, têm altas taxas de alfabetização, mas baixo desempenho em matemática e ciências. Isso é uma coisa pontual. Pode até ser uma pesquisa. Mas nós vamos atribuir isso aí necessariamente a Freire? Será que essa pesquisa foi ampla? Né? Críticas ideológicas, marxismo e anticapitalismo. Autores como Jordan Peterson, que escreveu aqui do 12 Rules for Life, 2018, associam Freire a uma pedagogia revolucionária, que prioriza a militância sobre conhecimento técnico. Eu não concordo. Eu não concordo que ele tem um trabalho revolucionário. Eu acho que o trabalho dele é um trabalho de conquista do indivíduo para o saber, que faz o camarada ser, o educando ser protagonista, né? E, portanto, ele discute. Quase todas essas críticas aqui vão sobre a autoridade dos cânones. Polarização no Brasil. Ele tem o apoio do PT e movimentos sociais que usam Freire como símbolo da educação popular.
Não acho tanto assim não. Para ser sincero, não acho. Rejeição. O governo anterior do Lula retirou suas obras do programa federal. Já falamos sobre isso. Pesquisas do Datafolha de 2020 mostrou que 62% dos professores brasileiros consideram Freire essencial, enquanto 28% veio como ultrapassado. Pelo amor de Deus, né? Nós teríamos que pegar o Freire e ir mais adiante com ele, chamá-lo de ultrapassado, né? Esse pessoal está chamando a escola agora de ultrapassada porque você tem educação dentro da internet. Isso é bobagem. A educação precisa de... É onde eu defendo que alguns cânones, eu defendo a autoridade, não a autoridade vertical do professor, mas a autoridade do seu conhecimento para mediar os debates, os diálogos, né? Eu acho que esse pessoal está meio perdido nessas análises. Aplicações práticas contemporâneas. Exemplo educacionais. O Quilombo de Palmares, a alfabetização de adultos, usa temas como história africana e direitos à terra. Isso é interessante. Educações públicas inovadoras, algumas aplicações aqui, ó. A Escola Municipal de Campos Sales adota assembleias estudantis e projetos comunitários inspirados no diálogo freiriano. No mundo da África do Sul pós-apartheid, o currículo nacional incorporou conceitos de Paulo Freire para combater desigualdades raciais e sociais. Em Portugal, o projeto Educação para a Cidadania de 2020 usa a dialogicidade de Freire para debater gêneros e migração. E algumas evidências científicas aqui, Westheimer e Kane, em Teachers College Record, mostrou que escolas com pedagogia crítica de freirianas mais geral elevam o engajamento cívico, mas tem pouco impacto em notas de matemática. Talvez porque matemática seja algo que demande um pouco mais de concentração. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pensadores que ampliam e questionam Freire. Os alinhados. Giraud desenvolve pedagogia radical em universidades. Bell Hooks aplicou Freire em questões de raça e gênero. Boaventura Souza Santos defende ecologias de saberes freirianas. E os críticos, o Mortimer Adler, Freire ignora o cânone ocidental. Claro, né? Porque o cânone ocidental é o cânone que estabelece o que é verdade, né? O que é cultura verdadeira, né? O Niall Ferguson, que embora seja um autor muito interessante, a sua pedagogia é utópica e inaplicável em escala. Não acho que seja utópica. E Niall Ferguson, embora ele escreva bons livros, mas ele é muito ligado ao sistema, né? E novas frentes de pesquisa, Freire e tecnologia. Agora, em 2021, na Universidade Federal do Pernambuco, houve análise com plataformas digitais como que elas podem produzir ou combater a educação bancária. As novas formas de saber, né? Também, além da escola, a tecnologia. Freire em educação corporativa. Exemplo, empresas como Natura usam seus princípios em treinamento sobre diversidade. Conclusão, Paulo Freire segue vivo e polêmico. Seu legado é a pedagogia é referência em educação popular, mas enfrenta resistência em contexto de avaliação padronizada. Talvez porque a padronizada tenha que ser discutida também, né? É claro que é óbvio que pode se discutir também os pensamentos de Freire. Não estou dizendo que ele está acertando em tudo. Estou dizendo que ele é inovador, mais do que a maioria. No futuro, novas pesquisas vão explorar seu método, como a EdTech, justiça climática e gestão escolar. E algumas sugestões de leitura aqui, que eu peguei lá no portal. M. Apple, Education the Right Way. Debate sobre Freire em tempos neoliberais. J. Souza, Paulo Freire, na era digital 2022, análise de aplicações tecnológicas. E a gente pode se aprofundar aí, né? E tem uma outra pesquisa aqui que eu encomendei ao Gemini, e ele fez uma pesquisa ampla, mas ela é tão ampla, embora ainda seja superficial, né? Mas ela pegou vários tópicos aqui e eu acho que seria redundante eu falá-la, vai ficar muito longo, mas
ela é um pouco mais discutida, tá? Ela cita tudo que a outra pesquisa citou, mas ela tem um pouco mais de discussão, tem um texto, né? E na conclusão aqui ela fala o seguinte: a obra de Paulo Freire representa um legado fundamental para a educação, com ideias que continuam a inspirar e a desafiar educadores em todo o mundo. Seus conceitos de conscientização, diálogo e praxis oferecem ferramentas poderosas para repensar a prática educativa e para promover uma educação mais libertadora e transformadora. Eu acho que isso aqui é o ponto central. Se a gente tiver que discutir alguma coisa sobre a forma como se faz isso, ultrapassando Freire e indo além dele, né? Eu acho que é por aí. Agora, dizer que os cânones não estão sendo respeitados é voltar lá para trás, e o lá para trás não necessariamente teve sucesso. Teve seu sucesso relativo, tem muito conhecimento lá. Eu próprio defendo que algumas coisas sejam não trocadas, discutida. A ciência, principalmente, ela tem autoridade, né? Inclusive a ciência que se vê agora. Bom, apesar das críticas e controvérsias, muitas vezes motivadas por interpretações ideológicas e por resistência a modelos pedagógicos inovadores, a influência de Freire permanece viva e relevante. Bom, gente, eu vou terminar porque o vídeo, para variar, ficou um pouco longo. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, se quiser deixar alguma proposta de estudo, de trabalho ou alguma opinião, faça isso, deixe nos comentários, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso e possam discutir esses pontos de vista, e assine nosso canal. Se você for novo por aqui, aperta o sininho para você ficar sabendo todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos no canal. Esse é um vídeo podcast. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Até o próximo programa, pontuando um pouco um assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.